Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Mergulhar em uns trechos do capítulo 2 de O que os Presbiterianos Creem. Isso aí, baseado na Confissão de Fé de Westminster. Exato. E a ideia é tentar entender melhor a visão deles sobre, bom, sobre quem é Deus e o que significa essa doutrina da Trindade. É um tema denso, né? Muito. Tentar definir o infinito com palavras é sempre um desafio. Vamos ver como esse texto lida com isso. E é bom, assim, já pontuar que essa descrição de Deus que eles fazem não é só uma lista de qualidades abstratas, sabe? Como assim? Ela define uma compreensão bem específica de Deus que acaba contrastando com outras visões, tipo, sei lá, o panteísmo de Spinoza, que via Deus em tudo. Ah, entendi. Ou o idealismo de Hegel, que também é mencionado, né? Que via Deus mais como uma ideia evoluindo. Isso. Então, essa visão presbiteriana estabelece a base para muitas outras doutrinas dentro dessa tradição. Não é algo isolado. Certo. Bom, o texto começa afirmando que existe um único Deus vivo e verdadeiro. E aí vem aquela lista de atributos: Aham. infinito, espírito puro, imutável, onipotente, onisciente, santo, amoroso, justo, ufa. É bastante coisa. É, o autor até comenta que pode parecer meio prolixo, né? Uma lista longa. Pois é, mas ele argumenta que detalhar tudo isso é importante para diferenciar mesmo essa visão de Deus. Exatamente, para não confundir com outras ideias. E falando nesses atributos, essa ideia da imutabilidade, isso me chama atenção. Deus não muda, tipo, nunca. Olha, esse é um ponto bem central para eles. Essa imutabilidade e a ideia de que Deus não tem paixões como as nossas. Certo, paixões no sentido de emoções que variam. Isso. Não quer dizer que Deus não ame ou não seja justo, muito pelo contrário. Mas aponta para uma constância total, sabe? No caráter e na vontade dele. Diferente da gente que uma hora tá feliz, outra triste. Exato. As nossas emoções flutuam muito. A ideia aqui é de uma firmeza divina. O texto até levanta uma possibilidade interessante. Qual? Se não seria melhor entender o amor de Deus e até o nosso amor por Deus mais como uma volição, uma decisão firme da vontade. Ah, uma escolha consciente e constante. Isso, do que apenas um sentimento que vai e vem, entende? Entendi. É uma perspectiva diferente sobre o amor divino. E além dessa imutabilidade, o texto bate muito na tecla da soberania, né? Total. Soberania absoluta sobre tudo. A frase-chave é que ele faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. E o conhecimento dele também. Infinito, infalível. Nada é incerto ou por acaso para ele. E isso, claro, abre a porta para aquelas discussões complexas. Livre-arbítrio, predestinação. Imagino. Com certeza, o texto mesmo diz que isso vai ser mais explorado depois. Mas já adianta uma coisa importante, O quê? que a soberania e a bondade de Deus não anulam seus juízos, ou seja, a ideia de que o pecado tem sim consequências. Ah, então rejeita aquela noção de que um Deus bom não poderia punir. Exato. Rejeita essa ideia. E sobre o conhecimento infinito? Tem outro ponto, a incompreensibilidade de Deus. Compreensível? Mas isso não só meio irracional? Não no sentido de ser ilógico. É mais um reconhecimento do nosso limite, sabe? A nossa mente é finita. Não dá para colocar um infinito numa caixinha finita. Perfeito, é isso. É um reconhecimento humilde da nossa limitação diante do Criador. Faz sentido. E toda essa base sobre um Deus único, imutável, soberano, nos leva direto para a Trindade, né? Como esse Deus único existe em 3 pessoas. É o próximo passo lógico na argumentação deles. A seção 3 introduz Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, isso, distintas, mas dentro da unidade divina. E o ponto crucial, são da mesma substância, mesmo poder, mesma eternidade. Essa palavra substância, o que ela quer dizer aqui exatamente? Não é algo material, né? Não, de forma alguma. É um termo teológico para se referir à essência divina, à natureza fundamental de ser Deus, que é compartilhada igualmente pelas 3 pessoas. Ok, mesma essência divina. E aí o texto usa uns termos específicos. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Sim, gerado e procede. São palavras-chave aqui. Elas não significam que foram criados em algum momento. Não, essa é a distinção fundamental. Eternamente gerado e procede eternamente descrevem relações que existem desde sempre dentro da própria divindade. Ah, então não é um começo no tempo. De jeito nenhum.
indicam origem e relacionamento eterno, não um início de existência. O Filho sempre existiu em relação ao Pai, o Espírito sempre em relação ao Pai e ao Filho. Entendi. É complexo, mas entendi a distinção. E nesse ponto, a divindade de Cristo, o Filho é tudo, é o centro dessa doutrina. Totalmente central. E o texto faz um alerta sobre os desafios modernos a essa crença. Tipo, gente que nega abertamente. Sim, isso também. Mas não só. Alerta também para reinterpretações que meio que esvaziam o sentido, sabe? Usar a palavra divino de um jeito vago. Como se fosse só um título honorário. Ou tratar as doutrinas só como símbolos, sem realidade histórica ou ontológica. O texto até menciona o teólogo Niebuhr como exemplo de uma abordagem que poderia levar a isso. Interessante. E como essas doutrinas todas se amarram? O autor faz uma analogia com Napoleão que achei bem forte. Ah, sim, a analogia é ótima para ilustrar a conexão. É tipo, acreditar em Napoleão, mas negar as batalhas que ele lutou, os feitos dele. Exatamente isso. A ideia é que, para essa perspectiva cristã, a pessoa de Cristo é inseparável dos seus atos e da sua natureza divina, como a Bíblia relata. Então, questionar os milagres, a ressurreição... Exatamente, acaba sendo como questionar o próprio Cristo. Se você tira os eventos cruciais, nascimento virginal, milagres, ressurreição, ascensão, que base resta para acreditar que ele é Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade? Verdade. Fica meio que uma figura histórica interessante, mas não o Cristo da fé. Pois é. Atacar essas doutrinas relacionadas acaba minando indiretamente a própria crença na Trindade e na divindade de Cristo, que eles veem como a pedra fundamental da Igreja. Entendi a lógica. Bom, então, para a gente ir fechando essa nossa exploração, o que a gente tira daqui? Olha, O texto apresenta uma visão de Deus bem robusta, detalhada, enfatiza muito a singularidade dele, os atributos imutáveis, a soberania total, o conhecimento completo. isso. E defende a doutrina da Trindade não como algo opcional, mas como parte essencial de quem Deus é. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma só essência divina. E com alerta para não diluir ou negar isso, nem direta nem indiretamente. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Qual? O modo como se define a natureza mais fundamental de Deus, se ele é imutável ou não, se é totalmente soberano, se é uno e ao mesmo tempo trino, isso reverbera em todo o sistema de crenças. Tem um efeito cascata, né? Total, pequenas mudanças nesses conceitos lá na base podem levar a conclusões teológicas e até práticas muito diferentes lá na frente. Faz todo sentido. Então, isso levanta uma questão importante para quem ouve a gente pensar. Como é que uma definição tão detalhada, tão específica de Deus, como essa da Confissão de Westminster, influencia a fé no dia a dia? Como isso molda a forma como alguém se relaciona com Deus e com o mundo ao redor? É uma ótima pergunta para se pensar. Como a teologia encontra a vida prática? Exato, fica aí a provocação.